Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um bate-papo aqui sobre peças, serviços e acessórios sobre esse mundo maravilhoso de pós-venda de concessionárias. Eu sou Olavo Centeno e hoje nós vamos bater um papo sobre crenças que o mercado tem sobre algumas ações que, feitas de maneira incorreta, geram um problema enorme para o nosso pós-venda e acabam sendo vistas como táticas desonestas utilizadas nos pós-vendas aí de concessionárias. Primeiro ponto é que eu peguei aqui o que são as quatro crenças muito fortes que o mercado tem sobre pós-vendas de concessionárias. A primeira, a tal da empurroterapia, né? A segunda é cobrar um valor maior na hora em que o cliente vai buscar o veículo do que estava acordado no início. A terceira é praticar preços abusivos. E a quarta, publicidade enganosa. Olha só, quatro crenças muito ruins, né? Quatro visões muito negativas sobre o pós-venda de concessionárias. E nós temos que evitar ao máximo que o cliente tenha essa percepção do nosso lado. E vamos pegar a primeira aqui, a empurroterapia, né? Oferecer serviços desnecessários. Esse é um ponto muito importante e que eu vejo que nós, do pós-venda de concessionárias, às vezes deixamos que o cliente tenha essa percepção, não porque somos safados, mas por falta de treinamento mesmo, por falta de habilidade naquilo que nós estamos fazendo. Porque existem maneiras da gente desenvolver o trabalho de ofertar produtos e serviços a mais para o nosso cliente, produtos e serviços que são necessários, produtos e serviços que fazem todo sentido para o nosso cliente. Isso não tem problema nenhum, nenhum. A questão é como a gente faz isso. Então, a gente pode ir pelo caminho mais equivocado possível. Uma reunião, todo mundo ali, e aí a gente lança uma meta. Só, pessoal, próximo mês, alinhamento, balanceamento, higienização do sistema de ar-condicionado, sei lá, polimento, vitrificação, aplicação de algum produto no banco em couro, passa a ter uma meta de pelo menos 5 vendas desses produtos por dia por consultor de serviço. Bom, isso é uma reunião, todo mundo ali, passa essa meta e acaba a reunião e vai todo mundo embora. Ela começa de maneira equivocada. E ali começa o desdobramento. Cada cliente que chega, a partir dessa reunião, se ela aconteceu numa segunda-feira, logo cedo, a partir dessa reunião, todo cliente que está chegando ali, ele agendou há 2 semanas atrás, uma semana atrás, ou até 3 semanas atrás. Ele nem foi preparado para receber oferta de qualquer coisa que está chegando ali. O nosso consultor de serviço ou o técnico que está atendendo, quem estiver atendendo ali, o cliente, saiu da reunião com aquela meta e disse, cara, eu preciso fazer isso, eu vou ofertar. E aí não teve nem o preparo, muitas vezes, para fazer essa oferta de maneira correta. E aí começa aquela loucura, que é antes de atender o cliente, na verdade, antes de entender as necessidades do cliente, para poder atender ele corretamente, a gente já sai ofertando aqueles itens que foram combinados lá atrás. E pode ser que, na verdade, até precise isso, o veículo que o cliente trouxe. Mas, como a gente está ofertando na hora errada, já complica para o lado do cliente. Ele já tem uma percepção equivocada. Se o cliente entrou em contato porque tinha um problema do sistema de injeção eletrônica e que também já estava na hora de fazer a revisão e traz o veículo até o nosso concessionário, ou a maquinário até o nosso concessionário, ou nós vamos até o cliente para fazer isso, se você prestar bem atenção, o motivo que fez o cliente entrar em contato conosco foi a tal da luz e anomalia de qualquer coisa lá que está ligada.
É isso que está incomodando o cliente. O segundo motivo que fez ele nos procurar é que está na hora de fazer a revisão, seja por quilometragem, seja por tempo, seja por hora de funcionamento. Também está na hora disso. É o segundo motivo. Não é a higienização do sistema de ar-condicionado. Não é a higienização do capacete. Não é a aplicação de algum produto no interior da máquina. Não é isso. Só que aí a gente atende o cliente, né? Atende não, né? Fala com o cliente e já oferta isso antes de resolver o resto. Antes de resolver o que é importante para ele. E talvez até ele precise disso. Mas como a gente colocou a carreta na frente dos bois, acabou. O cliente diz não e aquela crença que ele tinha lá de que pô, só me empurram serviço acaba se fortalecendo aqui. E veja bem, não, ele até precisava daquilo. Mas nós fizemos da maneira errada. Outra coisa muito complicada é que às vezes o colaborador sai dessas reuniões e sai até motivado, né? Porque tira o selinho ali, recorta não sei o que, faz um código, mil coisas, porque ele vai também ser remunerado para isso. E aí sai todo empolgado, mas sem o método, sem um processo para fazer a oferta, argumentar de maneira correta. E aí o que é pior? Sai oferta tudo, sabe, todos os produtos que ele tem ali, ele sai ofertando. É como se o cliente chegasse assim num fast food, McDonald's, tem lá o número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, e ele chega e pedisse o número 1. E aí, em vez de melhorar o número 1, né? Tu quer por alguns reais a mais, batatinha grande, super grande, por alguns reais a mais, um refrigerante maior, por alguns reais a mais, algum molho especial no número 1, né? Melhorando o número 1, aquilo que o cliente foi buscar, a gente começasse assim. O senhor não quer o número 2 também? Não quer o número 3 também? Não quer o número 4 também? Não quer o número 5 também? Veja que são estratégias muito equivocadas. Eu estou melhorando aquilo que ele já veio buscar, ou até dando uma experiência melhor. Além desse número 1, com batatinha maior, refrigerante maior, algum molho especial. Você não quer uma sobremesa que faça sentido com isso aqui? Um sorvete, sei lá, algum doce que tenha na hora ali? Não. Em vez de melhorar a experiência, sai ofertando o número 2, número 3, número 4, número 5, número 6. Faz sentido para o cliente isso? Não vai fazer sentido, né? A primeira ideia aqui, o cliente pode comprar tudo que é ofertado e ainda sair feliz. O segundo, o cliente diz, cara, esses caras estão loucos aqui. E assim é o nosso pós-venda. Poxa, vamos atender o cliente primeiro e aí sim olhar dentro daquele pool de produtos que nós temos como meta ofertar, o que dali faz sentido para aquele cliente, para o perfil do cliente, para como o veículo dele está ali. Você realmente vai ofertar polimento num veículo de 3 meses? Você realmente vai ofertar uma higienização do sistema de ar-condicionado de um veículo que acabou de trocar o filtro, de fazer esse serviço há 3 meses atrás e você não olhou no sistema? Então, essa maneira como a gente está fazendo, muitas vezes é o que nos atrapalha. Empurroterapia, ela sim existe, sendo feita de maneira errada e até criminosa muitas vezes. Então, isso nós temos que evitar ao máximo. Mas também tem sermos vistos fazendo a empurroterapia, não porque somos desqualificados no sentido de falta de caráter, mas porque nos falta processo, nos falta treinamento. E sabe que eu vejo muito mais esse segundo cenário, ou por falta de processo, por falta de preparo, treinamento, do que o outro, por falta de caráter, por sem vergonhice mesmo. Só que acaba caindo tudo no mesmo balde, o balde de que estão me empurrando sem precisar. E veja que, como a maior parte do serviço que parece empurroterapia só está sendo apresentado de maneira equivocada, sem preparo, basta se preparar para acabar com isso. O outro item que é uma crença é de que o cara vai buscar o veículo,
paga mais do que estava combinado no início. Pô, e olha, ainda acontece nos dias de hoje. Ainda acontece nas datas de hoje. O cliente traz para fazer uma coisa, é combinado um valor, e quando ele vem buscar o veículo, esse valor está diferente. E eu sei que muitas vezes são valores bem pequenos, mas não pode. Por isso é tão importante a tal da conferência, assim que o veículo fica pronto, né, que o serviço está pronto, que o nosso consultor de serviço, quando é ele que faz, ou o técnico, quando é só ele que lida com o cliente, ir lá olhar e dizer, pô, deixa eu ver se está tudo certo, se está lançado aqui na ordem de serviço exatamente aquilo que foi combinado com o cliente, tanto os serviços quanto as peças. Deixa eu verificar se não tem nada lançado de maneira equivocada, pode ter acontecido um erro, ou se não foi lançado alguma coisa, foi aplicado lá sem eu ter ficado sabendo ou sem ter avisado o cliente. Mas é só uma arruela, mas é só uma buchinha, mas é só um sprayzinho que foi usado lá. Pois é, mas não foi combinado com o cliente. Se não foi combinado, está errado. Precisa ser combinado, ter sido autorizado pelo cliente. Mas eles são poucos reais. 1 centavo tem que ser combinado com o cliente. Terceiro aqui, preços abusivos. E aqui eu vejo algo muito semelhante ao que nós falamos do primeiro item lá, que é sobre a empurroterapia. Uma coisa é realmente eu botar um markup nas minhas peças e fazer isso assim de maneira dragoniana. E isso a gente sabe que acontece. Mesmo as montadoras tendo uma gestão sobre isso. A gente sabe que as montadoras te dão aí uma, um- uma banda aonde você pode, até onde você pode ir. Acima disso, vai começar a ter muita reclamação do cliente. A montadora vem e vê, pão, esse markup que está botando aí está acima do que nós preconizamos. Tem montadora que nem permite que seja diferente daquilo que ela já preconizou lá. Outras têm uma certa margem. Mas acontece que nem tudo que nós vendemos a gente adquire da montadora. A gente sabe disso. Ele tem muita coisa, pneu mesmo, né? Pneu, tem muita loja que vende pneu e a negociação não é com a montadora. Tem muitos insumos ali do dia a dia que acabam sendo cobrados do cliente, mas é, não passa pela montadora. Tem muito serviço terceirizado também, né? Que nós cobramos, então nós pagamos para quem faz, colocamos uma margem em cima para cobrir, sim, porque nós emitimos nota, pagamos impostos, temos um processo de gestão desse trabalho sendo feito, mesmo não tendo sido feito por nós, mas nós temos que cuidar disso, tudo isso tem um custo. E mais uma pequena margem que nós temos que ter de lucro. Mas às vezes a gente se passa. E se passa de uma maneira tão equivocada que vai sim fazer com que o cliente tenha aquela percepção de preço abusivo. Abusivo. Isso acontece e nós precisamos cuidar disso, porque não é uma crença que nós queremos reforçar com o nosso cliente. Nós não podemos trabalhar sem lucrar, sem rentabilizar a nossa operação. Mas nós temos que saber fazer isso de uma maneira que não afaste o cliente, porque senão não adianta nada. A gente arranca o braço dele fora e ele não volta nunca mais. Mas também acontece da percepção do cliente de preço abusivo por falta de processos e preparação, treinamento do nosso time, de mostrar aqui na cabeça do cliente o que ele está comparando de ser abusivo pelo preço cobrado. Primeiro, ele não vê valor naquilo que nós estamos ofertando pelo preço X. É falta de habilidade nossa em mostrar os benefícios que ele vai colher em comprar os nossos serviços, os nossos produtos, as nossas peças, nossos acessórios originais ali. Então, falta habilidade nisso. Mas também nos falta, muitas vezes, a habilidade de fazer com que o cliente entenda que o que ele está nos comparando coisas completamente diferentes. Uma coisa é ele estar na nossa frente ali, a gente está no balcão de peças falando, olha, essa peça é 1.250. E ele fala, pô, mas tem essa peça no mercado por 600. Não, essa peça não tem no mercado por 600.
O que tem no mercado é uma peça do mesmo nome, bomba d'água, feita por uma empresa que nem é a fornecedora dessa peça para a montadora. Então não é, nós não estamos falando de uma peça genuína, não estamos falando de uma peça original, nós estamos falando sim de uma peça de terceira, quarta categoria, fornecida por uma empresa que faz essa peça e é fornecida no mercado por R$ 600. E nós precisamos alertar o cliente sobre isso. Nós não vamos desqualificar aquela peça lá, mas também não vamos permitir que o nosso cliente coloque aquela peça no mesmo nível de qualidade da que nós temos aqui na nossa concessionária. Porque se nós não somos capazes de mostrar isso para o cliente, para ele é abusivo. 1.200 aqui, 600 lá. Então nos falta, eu vejo assim que essa crença, sim, muitas vezes nós erramos na precificação de coisas, principalmente de serviços ou de elementos que nós temos que não vêm da montadora. Às vezes nós erramos a mão ali, mas nos falta muita habilidade de mostrar para o cliente que ele está comparando coisas bem distintas. Bem distintas. E que quando as coisas, são as peças ou o serviço prestado for realmente igual, de qualidade, de velocidade, de confiança, a diferença de preço não é tão grande. E aí, já estar aí na sua casa é muito mais fácil de convencê-lo. E a última, e não menos importante, é publicidade enganosa. Ainda existe essa crença muito forte de que, cuidado, quando eles fazem uma promoção, tem que cuidar, porque a gente nunca sabe o que vai vir depois. E sabe que isso é um erro nosso mesmo. Por que é um erro nosso? Porque assim, a gente faz lá campanha de verificação gratuita de 23 itens de viagem. E aí faz essa campanha e enche lá embaixo de letras miudinhas. Pô, se bota no lugar do cliente, você mesmo, quando você vê uma propaganda lá, algo incrível a princípio, e é cheio de letrinhas miudinhas lá que não consegue ler nada, qual é a percepção que você tem? Fale a verdade. A percepção que você tem é que, ih, rapaz, isso aí tem algo errado. Mas é a mesma percepção que o nosso cliente vai ter. A mesma. É a mesma. Então, seja transparente. Seja transparente. Faça campanhas e deixe claro do que aquela campanha está dizendo e o que realmente é gratuito naquela campanha, ou por que aquele valor é aquele valor agora naquela campanha. Evite o máximo essas letrinhas miúdas. Olavo, mas precisa ter um monte de letrinha miúda ali, porque o nosso jurídico, não sei o que, tá bom, então continua fazendo como é feito e continua tendo o nosso cliente acreditando que aquilo que está escrito ali não é para o bem dele, é bem só para da empresa, e aí ele não vai na nossa casa. E a gente continua tendo conversões de campanhas publicitárias para a oficina baixíssimas, sem dar retorno, e a gente cancela tudo e acaba não fazendo mais. Qual dos dois caminhos você quer? Aquele que você já está fazendo e não está obtendo o resultado esperado, ou algo diferente que possa trazer resultados muito melhores e acabar com crenças ruins para o teu pós-venda? Bom, eu espero que você esteja buscando a segunda opção. Sucesso, muitas vendas, e a gente se vê aí num próximo bate-papo. Tchau, tchau.